E olha, Yuri, agora temos uma presença ilustre para conversar aqui com a gente, luxuosa. A gente recebe agora, aqui no CNN 360, o ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho. Boa tarde, ministro. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E aproveitamos, a entrevista para a gente falar sobre as enchentes históricas no Rio Grande do Sul. No último sábado, a Caixa abriu o cadastro de imóveis para doação às famílias afetadas pelas chuvas no estado. E a aquisição dessas casas, ministro, essas casas já prontas, acontece por meio de uma portaria do seu ministério. Eu queria que o senhor explicasse, então, para a gente como é que vai acontecer esse processo, o cadastramento, quem tem direito a esse benefício e se vai demorar para conseguir acessá-lo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri e todos os telespectadores da CNN. Para mim é uma honra estar mais uma vez aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante que é a situação relativa ao estado do Rio Grande do Sul. Nós, de fato, Débora e Yuri, nós viemos há um tempo já tratando desse assunto. Nós abrimos há 2 semanas atrás o portal da Caixa, através do Ministério das Cidades, para o cadastramento dos imóveis das construtoras. E esses números já vêm se ampliando, E agora, quando foi no sábado, nós chegamos também, abrimos o site da Caixa para que os proprietários, para que as imobiliárias, os particulares pudessem também cadastrar esses imóveis, para que nós possamos fazer a aquisição e dar às famílias que tiveram suas casas destruídas ou que estão com suas casas condenadas. Então, a gente avança nesse processo de aquisição dessas unidades habitacionais. Nós já chegamos hoje, Débora e Yuri, aqui passar em primeira mão para vocês. Nós já passamos de 3.174 unidades habitacionais já cadastradas, parte delas das construtoras, e já tem mais de 500 unidades habitacionais de particulares. Essas unidades, é bom que se diga, serão visitadas por engenheiros da Caixa Econômica Federal para fazer uma avaliação se elas se enquadram nos requisitos mínimos, que foi publicado na portaria, para que a gente possa dar essas unidades habitacionais o quanto antes às famílias. Quanto ao prazo disso, Débora, nós estamos nesse momento em diálogo com as prefeituras para que a gente possa definir os critérios e o meio para que eles enviem os laudos dessas casas que estão condenadas, das imagens daquelas que são destruídas, para que a gente comece já a fazer o chamamento das famílias desses imóveis que as prefeituras vão encaminhar para nós. Já tem algumas prefeituras, Débora e Yuri, como, por exemplo, Novo Hamburgo, que já está bem avançado já o processo de recepção das famílias e deve ser uma das primeiras prefeituras que a gente deve atender já com essas unidades habitacionais que a gente está falando aqui para vocês. Bom, importante, ministro, o senhor destacar, Novo Hamburgo, uma das cidades ali da região próxima da capital Porto Alegre, que foi bastante afetada, assim como ali São Leopoldo. O senhor mencionou, então, só para arredondar o número, por enquanto, 3.174 unidades que já foram cadastradas. Isso, um pouco mais do que isso, Tá. Yuri, porque esse cadastramento está aberto, não? Então, eu peguei isso do início da manhã, então já tem mais coisa do que isso ao longo do dia, né? Perfeito, mas aí, enfim, mais de 3.000 e quase 3.200 para mais unidades já cadastradas. Agora, o senhor falou, quer dizer, precisa que as prefeituras ajudem ali a identificação das famílias que tiveram suas casas condenadas, no sentido de que não ou foram destruídas ou estão sem condições seguras de serem habitadas, mas o governo federal tem uma estimativa de quantas famílias vão precisar de um novo imóvel depois de toda essa tragédia, toda essa catástrofe que o Rio Grande do Sul passou? Nesse primeiro momento, Yuri, as prefeituras ainda estão enfrentando alguns problemas com as suas defesas civis, de uma maneira geral, no processo de levantamento dessas informações. Então, a gente tem que ter obviamente, a atenção, toda a paciência com os prefeitos, com as prefeituras, com as defesas civis, porque ainda estão limpando muitas dessas cidades, fazendo atendimentos ainda, vamos dizer, são atendimentos primários nesse processo. Algumas outras já estão mais avançadas, porque já passaram por esse momento, Porque cada região
região do Rio Grande do Sul, Yuri e Débora, você tem que compreender, são problemas absolutamente distintos, né? O problema da região metropolitana foi um problema de mais de alagamento, né? Quanto da região ali do Vale do Taquari foi mais de uma enxurrada que devastou, que foi levando casas, destruindo tudo que passava pela frente. Então, você tem essa compreensão que a gente precisa ter com as prefeituras. Tem muita prefeitura que ainda está fazendo atendimento das famílias que sofreram com tudo isso. Então, a gente está recepcionando, tendo, obviamente, o equilíbrio, né? A palavra é essa, entender o momento que as prefeituras, que os municípios, a infraestrutura dos municípios estão passando, mas, ao mesmo tempo, ter a certeza de que a gente precisa correr com essas informações, porque as famílias que estão em abrigo têm pressa, as famílias que estão em casas de parentes têm pressa, elas querem voltar a ter sua vida minimamente ao normal. E é essa a urgência que a gente tem empregado quando a gente lança, por exemplo, ações como compra de imóveis prontos. É a primeira vez, Débora e Yuri, que a gente faz isso no Minha Casa Minha Vida. É a primeira vez que o Minha Casa Minha Vida faz uma aquisição de imóvel pronto. Então, a gente está buscando essas alternativas, estamos discutindo também outros métodos de construção que sejam mais ágeis, né, para que a gente possa, o quanto antes. Em algumas regiões, Yuri, a gente não vai conseguir comprar casa, porque não tem casa para você comprar, como, por exemplo, Cruzeiro do Sul, será muito pequeno o número de casas possíveis para você fazer uma aquisição. E lá, num único bairro, a estimativa é que foram 650 casas devastadas, destruídas pela enxurrada. Então, essas casas que estão comprando, as diversas realidades que você tem no Rio Grande do Sul. Como? Desculpe, Débora. Não, essas casas que vocês estão comprando, que serão compradas, que estarão disponíveis, elas eram de quem? Não, você tem casas que estão no mercado hoje das construtoras, né? Enfim, imóveis que estão prontos aí à venda no mercado. Então, nós demos o teto de valor, que é o teto de R$200 mil, e as construtoras cadastraram até esse teto de R$200 mil para que nós possamos fazer a aquisição. As outras são casas de particulares que também querem ter o mesmo processo, venda de imóveis usados, né? E nós temos também imóveis que são do PAR, imóveis que são de leilão da Caixa e do Banco do Brasil, que também o Minha Casa Minha Vida está fazendo aquisição para dar às famílias que tiveram as suas casas destruídas ou que estão com as casas condenadas. Tá certo. Olha, ministro das Cidades, Jader Filho, muito obrigada por o senhor ter entrado aqui conosco, participado, trazido informações ainda quentes em primeira mão. Obrigada pelo seu tempo. Estamos aqui com o canal aberto para o senhor e um bom trabalho, viu? Boa tarde para o senhor. Obrigado, Débora. Obrigado, Yuri. Eu só queria reforçar, Yuri e Débora, o pedido para que as pessoas possam cadastrar o quanto antes no site da Caixa, né? O www.caixa.gov.br/reconstrução. Quanto mais rápido as pessoas puderem cadastrar esses imóveis, para que a gente tenha esses imóveis disponíveis para dar às famílias. E pedir também às prefeituras que agilizem os laudos, tanto das casas que estão condenadas, como das casas destruídas, como também se elas tiverem terrenos para ofertarem, para que a gente possa fazer a construção dessas casas, tanto no meio rural quanto no meio urbano. E, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que vocês estão nos dando aí, esse belíssimo trabalho que a CNN e vocês dois estão fazendo, um grande jornalismo. Muito obrigado. Obrigado ao ministro Jader Filho. Segue daí, Débora.